embarcar aqui, então, mais o Jefferson Miola, Fernando Horta e também Moisés Mendes. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos vocês, um abraço à comunidade. Boa noite a todos. E a Sara, que tá aqui, daqui a pouco ela volta. Boa noite. Bom, eu queria só trazer aqui um dado que a gente não falou ainda, que foi o resultado lá da cidade de Olinda, em Pernambuco, que estava tendo uma disputa lá com o candidato do PT, Vinícius Castelo, mas ele foi derrotado pela candidata Mirella, do PSD. Uma diferença foi apertado lá, foi uma disputa pequena também, mas esse que era um embate direto entre os candidatos apoiados pela governadora Raquel Lira e pelo prefeito João Campos, teve a governadora como vencedora lá em Olinda. Então, mais esse dado aqui com as zonas já apuradas também. Bom, com isso, vamos então seguir aqui a nossa... Queria começar ouvindo Tereza Cruvinel. Tereza, que leitura você faz do que a gente já conheceu até agora, né? Primeiramente, antes de passar, só elogiar a rapidez da apuração, porque são pouco mais de 7 horas da noite, nós já sabemos o panorama eleitoral do país. Tá certo. Repetindo boa noite para todo mundo, olha, ser a primeira a interpretar isso é sempre uma grande responsabilidade, a gente acaba não enxergando tudo que as urnas já nos lançaram, né, de informação e de eventual mudança na conjuntura política, no quadro político. Mas, nesse segundo turno, o que eu estou vendo é o seguinte, a esquerda sofreu uma grande derrota no caso de São Paulo, não conseguiu neutralizar o mau resultado do primeiro turno, à exceção da vitória importante em Fortaleza, que foi uma espécie de a revanche possível, o gol de honra aqui do segundo turno, a vitória em Fortaleza muito importante. Mais uma vez, tal como no primeiro turno, as direitas mais moderadas, direita caçabista, direita MDBista, em suma, esse bloco de partidos muito pragmáticos, que não são extremistas, boa parte deles que integra a base de sustentação do governo Lula, né? Esses partidos colheram o maior número de vitórias nesse segundo turno, especialmente, novamente, o PSD, que continua sendo o campeão de número de prefeituras, de capitais, nesse segundo turno, né? E também no conjunto das cidades. E uma derrota importante, uma rejeição importante do eleitorado ao extremismo, ao PL do Bolsonaro, a todos os candidatos com viés fascista, todos eles foram derrotados. As derrotas do bolsonarismo são muito importantes nesse Com exceção do Brunini, eu diria, Tereza. O Brunini, por quê? O Abílio Brunini, que foi eleito lá em Cuiabá, esse é um dos mais radicais, sim. Eu diria. É um dos trunfos. Ele elegeu também. Não é que ele sofreu, ele foi completamente derrotado nas capitais. O PL elegeu, além do Brunini, em Mato Grosso, derrotando o candidato do PT, onde o PT esperava ter uma vitória, né, com o Lúdio, mas ele elegeu também a de Aracaju, a Emília Correia, né? Isso em capitais. Em cidades, no conjunto das 51 cidades, o PSD fez 9, o MDB fez 7, PL 7, Podemos 5, União Brasil 5, PP 4, PSDB 3, Republicanos 3, PDT 2, Avante 1, Novo 1, né? Então, está lá, lá em cima que a gente tem novamente PSD, MDB, PL 7. Ele, no conjunto aí das cidades, ele até não foi ruim, mas olha só, ele sofreu derrotas importantes. A de Fortaleza, onde era um candidato bolsonarista raiz, a de Belo Horizonte, onde era um sujeito... Está confirmado Belo Horizonte? Está, né? Alguém me responde? Sabe? Sim, está. Fuad. Fuad, está confirmado o Fuad do PSD derrotando lá
o Engler, que é um bolsonarista bem, assim, como dizer, aquele ranço obscurantista, né? A campanha dele foi marcada por coisas bem feias, como uma tentativa de criar uma fake news ali para o adversário, de pedofilia a partir de um livro de ficção e tal. Curitiba, outra derrota do Bolsonaro, importante, a candidata muito raiz, né? Muito bolsonarista de quatro costados, perdeu também em João Pessoa com o Queiroga, que foi ministro do Bolsonaro, perdeu em Manaus com o capitão Alberto, porque o Bolsonaro fez muita força, e perdeu em Goiânia, onde o Bolsonaro foi hoje, ele foi para lá hoje, né, nessa disputa que acabou criando com o candidato do governador Caiado, né, com a vitória lá do Sandro Mabel. Então, assim, resumindo aí essa primeira leitura, olha, os partidos da direita caçabista e assemelhados ali levaram a melhor, né? O PT e o conjunto da esquerda não conseguiram assim, tirar a diferença em relação ao mau resultado do primeiro turno, foi até essa vitória importante de Fortaleza, e acho que é importante notar essa rejeição ao extremismo. Acho que o eleitorado se afastou bastante do que representa o Bolsonaro. Mas vocês devem ter coisas outras a apontar aí, que eu passo a ouvi-los. Posso apenas completar aqui a lista da Tereza? Tereza, para você ter noção, eu peguei aqui uma relação que são as cidades onde o Bolsonaro perdeu. Belém, Santarém, no Pará. Não citei Belém na minha lista, é verdade. Belém, Santarém, no Pará, Manaus, Goiânia, João Pessoa, Fortaleza, Niterói, Belo Horizonte, Curitiba, Pelotas e Palmas. Ele ganhou basicamente você colocou Cuiabá. Cidades que não eram capitais, eu estava apontando apenas capitais. Não, eu só estou acrescentando. Mas é bom. Foi bom. Ele ganhou Cuiabá, houve uma vitória em Natal do Paulinho Freire e em Aracaju. Agora, há uma declaração na revista Veja, se eu não me engano, do Valdemar, dizendo que com os votos de hoje, o PL não elegeria um presidente da República. Tá? Isso ainda nós vamos ter que analisar bem, baixar poeira, fazer conta daqui, conta dali, aquela conta que você trouxe durante várias manifestações tuas, de quantos votos cada partido teve. Provavelmente o PSD é o que sai mais forte hoje, eu acho. Bom, vamos seguir aqui, a gente vai passar outra rodada. Mário Vitor, queria te ouvir também. Sara, eu não sei esse corte aqui que a gente fica todos bonitinhos um ao lado do outro. Você me ajuda nisso? Não sei. Isso, obrigado. Mário Vitor, com você, meu querido. Bom, espero que estejam me ouvindo e eu acho que foi, primeiro de tudo, estava em jogo aí está em jogo uma versão que perpassa desde a direita até a esquerda, que é a respeito de o que vai acontecer com a esquerda e o PT a partir dessa eleição. Então, olhando genericamente esses números, inclusive foi boa a Tereza e o Auler falarem, porque eles já traçaram um quadro bem completo da situação. Então, a partir daqui, a gente pode partir para as avaliações. Eu acho que essa ideia, e já está preparada essa ideia, ou essa narrativa de que o PT e a esquerda... tem gente aqui até na nossa área de comentários dizendo que o PT acabou. É essa ideia que se tentará passar a partir de agora, né? Especialmente a mídia hegemônica, a mídia corporativa tentará passar essa ideia. Mas eu acho que essa eleição
provou que é o contrário, né? O PT não ganhou, é verdade, a esquerda também não ganhou em São Paulo, não ganhou em outras cidades importantes, como Porto Alegre, mas continua presente no cenário político partidário brasileiro de maneira significativa. Os que querem se adiantar e, de forma impaciente, decretar essa passagem, essa morte do PT e da esquerda, vão precisar esperar mais um tempo. Essa é a enésima vez que se anuncia o fim do PT, e quase que é uma espécie de clichê, uma espécie de mania, uma espécie de desejo que não se realiza e, ao contrário, ele é contrariado. Hoje, por exemplo, a Stalingrado dessa eleição foi a cidade de Fortaleza, onde o elo fraco da corrente foi derrotado pela força da resistência da esquerda. Muito importante essa vitória numa capital, a única capital em que o PT vence nessa eleição. Suado, né? Muito difícil, mas também é assim que são as coisas. Às vezes as batalhas são vencidas no último lutador. Né? Então, é importante, e isso não havia acontecido em 2020. Em 2020, o PT disputou em 15 cidades. Me corrijam se eu estiver errado. Ganhou em 4. Não estou dizendo que são capitais, estou dizendo que são grandes cidades no segundo turno. Em 2024, agora, nesse ano, ele disputou em 13 e ganhou, e acho que ganhou em 5 delas, né? 5 delas relevantes, todas relevantes. Mas, enfim, são dados assim que a gente apura a quente, a gente não sabe exatamente qual é a precisão que temos. Em outros lugares, o PT e a esquerda chegaram ao segundo turno e disputaram de maneira aguerrida e estão prontos para, de alguma maneira, no futuro, ameaçar e abiscoitar algumas dessas posições, como se conseguiu fazer pelo exemplo de Fortaleza nessa eleição. Por muito poucos votos se venceu em Fortaleza, mas mostrou um partido que tem condições de conseguir fazer reverberar junto ao eleitor a sua força, a sua memória, apesar de toda a campanha contrária à direita e à esquerda também. Não é? Há também uma espécie de precipitação do nosso próprio meio voltado para, enfim, por diversas razões. Uma delas, a gente pode aprofundar depois, mas uma delas é mesmo uma espécie de disputa dentro da esquerda sobre qual é o caminho que o PT deve seguir, se deve ser mais institucional, se ele deve ser mais ligado à base, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o saldo, apesar da derrota em São Paulo, que já era esperada, em outros lugares, o saldo é positivo. E essas eleições mostram. E não era. Todos nós esperávamos que a luta seria mesmo em Fortaleza e que ela poderia definir o sinal positivo ou negativo dessa eleição. E a vitória aconteceu ali, e eu tenho a impressão que isso pode propiciar um sinal para o país inteiro em relação à sobrevivência e à capacidade de, em outras eleições, mais para frente, na própria eleição presidencial, haver uma superação. Muito bem. Mário Vitor Santos. Sara, já te passo aí se você quiser ler algum comentário. Eu só queria trazer um dado de Santos, que foi também uma cidade onde o bolsonarismo perdeu. Eu não sei se eu talvez não tenha ouvido aí na lista do Auler, mas Santos também, o Rogério Santos, do Republicanos, foi quem venceu lá a candidata Rosana Vale. Rogério teve 53,37% e Rosana Vale, do PL, teve 46,63%. Te passo aqui, Sara, se você quiser ler, senão a gente vai seguindo aqui com os nossos colegas Moisés Mendes, Fernando Horta, o Miola. Tem comentários aqui, observações, o pessoal está perguntando do Luiz Inácio, porque eu lancei um clickbait aqui, aquele dizendo que ia mostrar, só que o menino mamou e dormiu.
Aí não vou acordar, né? Mas assim que ele acordar, mostro aqui para vocês. A Maria Helena Gomes fala assim, Sara, cadê o Luiz Inácio? Você prometeu mostrá-lo se o Raspa Caneco perdesse. Assim que ele acordar, eu mostro, gente. O Cláudio Alves fala assim, pelo menos os cuiabanos nos livraram do Brunini. Não livrou não, gente. Não. Foi eleito. Abílio Brunini, infelizmente, foi eleito. Infelizmente. Ele é a figura mais histriônica, né? Nos livraram, Sara, perdão, deve ser o seguinte, nos livraram do Brunini na Câmara. Na Câmara. Fazendo aquelas palhaçadas e atrapalhando todas as sessões da Câmara, é isso. Mas agora vai fazer isso em Cuiabá, né? Ô, maldade, gente. A Dilma Xavier fala assim, Tereza, em Curitiba, Bolsonaro não perdeu não, viu? O vice do Pimentel é do PL, indicado pelo Bolsonaro. Ele tem um pé em cada canoa ali. O Júlio César Beraldi fala, agora é fazer o governo espetacular nas prefeituras. O Júlio César Beraldi fala, Fortaleza mandou fascista raspar fora junto com o Ciro. Quem estava, inclusive, ao lado da turma do André Fernandes na apuração agora era o Tasso Gereissati. Deu uma dor. Fazendo papel de Aécio, né, em 2014. Né? Fazendo papel de Aécio. Gente, Tasso que fez campanha contra o Bolsonaro aqui no Ceará, decepção atrás de decepção, né? O coletivo Corda Bamba fala, parabéns, Luiz Inácio Lula Albuquerque Góes Brasil, garantido com sucesso os seus primeiros 4 anos de vida. O Romualdo Moraes Neto fala, lamento que vocês se iludam tanto com o judiciário burguês. E outra coisa, o identitarismo está destruindo a esquerda. Ou se volta a focar na luta de classes, ou deixem de se chamar de esquerda. Em BH, não foi a esquerda que ganhou, foi o Aécio Neves. A Joara Minharo dá parabéns aqui para mim e para o povo de Fortaleza. O Júlio César Beraldi fala, Sara, Luiz Inácio, pé quente, Fortaleza não salvou. Pedro Rodrigues fala, muita injustiça nas eleições, dá raiva e nunca acontece nada. Roseli mandando os parabéns para mim, para Fortaleza também, abraço de Bremen. A Verônica Nascimento fala que... esse aqui é do bloco anterior, não vou ler não, que aí são tretas que não são nossas, Aquiles. Isso, vamos só seguir aqui nessa jurisdição atual. Comentar essa fala aí, essa mensagem sobre Curitiba. No que pesa aí essa indicação de vice do Vitorioso Pimentel, a candidata que o Bolsonaro realmente se empenhou e aquela que tinha marca de bolsonarista raiz era a derrotada. Bom, queria seguir na onda aqui, passando para o nosso colega Moisés Mendes, na sequência aí o Fernando Horta e o Miola. Moisés, com você aí, o que é que você nos traz aí de Porto Alegre? Sem áudio. Liga. Isso. Desculpa. Boa noite para todos. Eu trago o previsível, que é o que já era a vitória anunciada aqui do Melo, aqui, a reeleição do Melo. Eu acho que tem coisas interessantes que aconteceram em Porto Alegre. Eu vou falar aqui como universitário e o Miola fala como professor. Eu acho que tem coisas interessantes. O Marcelo falou das derrotas do Bolsonaro, considerando derrotas do PL. Além de Pelotas, teve derrota em Caxias aqui, né, do PL. Então, aqui, olha só, nós tínhamos 5 cidades, não é isso? Vou falar do Rio Grande do Sul, que eu acho que é importante nesse contexto todo. Tem Porto Alegre da MDB versus PT, da MDB. Pelotas ganha o PT do PL. Em Caxias, o PSDB ganha do PL. Em Canoas, o PL ganha do PSD. E em Santa Maria, o PSDB ganha do PT. Então, eu acho que, assim, geral aqui, o PT perde em Santa Maria, em Porto Alegre, né? Tu tem uma vitória importantíssima do Marrone, e Luiz Fernando Marrone, deputado, que já tinha sido prefeito de Pelotas, uma vitória importante contra um cara, um forasteiro de Pelotas, um cara que morava apenas 1 ano lá em Pelotas, esse Peronde, esse candidato que foi levado pelo pessoal de Bagé para Pelotas, o Marciano Peronde, né? Então, essa vitória é importante do Marrone em Pelotas, e uma derrota que eu acho que pode não ser surpreendente para quem estava acompanhando mais de perto, mas é uma derrota que abate, sim, a autoestima do PT aqui, que é a derrota do Valdeci Oliveira em Santa Maria para o PSDB. O Valdeci perdeu a eleição lá para o cara que era vice-prefeito
do atual prefeito do PSDB em Santa Maria. Então, o PSDB manteve a prefeitura de Santa Maria. É o Rodrigo Décimo que venceu a eleição em Santa Maria. E aqui na Grande Porto Alegre, em Canoas, o Jairo Jorge, do PSD, perdeu a eleição para um cara do PL, um empresário, vereador antigo da cidade, da direita da cidade, Ayrton Souza. Então, que também acho que, de alguma forma, quero depois, o Miola pode falar, acho que há uma surpresa também em Canoas, apesar da eleição lá, as pesquisas estarem mostrando que estava uma eleição apertada. Então é isso. Então, no Rio Grande do Sul, acho que tem, assim, um balanço que pode nos consolar que o avanço também não é de extrema-direita aqui, concordo, não tenho como discordar da Tereza. Eu acho que esse Brunini é a maior expressão do bolsonarismo hoje, não é isso? E aí tu fica pensando como é que esse cara pode ser a maior expressão do bolsonarismo raiz mesmo, porque o resto, vamos combinar, que não são candidatos do Bolsonaro, são candidatos apoiados por direita e extrema-direita. Então, o balanço geral aqui, o Rio Grande do Sul é um estado que, se puder mapear, tu vai achar muito parecido como era a Arena e MDB no tempo da ditadura. Tu pega PP, tem maioria da cidade, 164, depois do MDB tem 125, o PT agora ficou com 20, ou 21, agora aqui eu não sei se eu atualizei direito, né? Mas o PT chegou a ter 72 prefeituras aqui no Rio Grande do Sul. E então acho que tem sim esse consolo que passa por essa conclusão de que essa não é uma vitória de jeito nenhum da extrema-direita, não é uma vitória do Bolsonaro, né? Então, esse é um balanço assim, rápido aqui do Rio Grande do Sul, que eu acho que nos ajuda nessa tentativa de ver que não houve o desastre que chegou a se anunciar, né? Uhum. Apesar do que aconteceu em Porto Alegre, que era um resultado muito previsível, aconteceu aquilo que as pesquisas estavam prevendo. Então, acho que isso aí. Acho que o Miola tem condições, é claro, de acrescentar muito mais coisas a esse cenário aqui, né? Para que a gente tenha a compreensão do Rio Grande do Sul nesse contexto, que eu, e essa conversa de gaúcho, acho importante para a compreensão do que aconteceu no Brasil. Muito bem, obrigado, Moisés. Queria passar aqui para o Fernando Horta. Horta, queria te ouvir aí o balanço que você faz do que emergiu das urnas e também a situação criminosa protagonizada pelo governador Tarcísio. Se tem algum poder para alterar o resultado, o que pode repercutir disso? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vou ser bastante sucinto aqui. Vou abrir divergência da maioria das pessoas aqui que falaram antes. Eu discordo da Tereza e do Auler. É óbvio que não está em questão aqui o fim do PT ou qualquer coisa nesse sentido, como a Sara mesmo disse aqui, né? O PT já foi profetizado o seu fim dele umas 200 vezes, mas um partido que se reinventa não tem essa condição. Mas o partido precisa se reinventar e rápido, o partido precisa se repensar e rápido. Esses velhos métodos de campanha, essas velhas lideranças, velhas táticas não estão funcionando mais. Veja que no centro das nossas votações, nós sofremos para vencer o bolsonarismo. O Evandro está vencendo ali pau e pau. No meu entendimento, um desastre. Não foi só a esquerda, não foi só o PT que perdeu, foi a esquerda brasileira. O pessoal tinha uma prefeitura, o Edmilson não passou nem para o segundo turno. Nós estamos vendo o bolsonarismo em todas as regiões crescendo, o PL crescendo, e o PL não era bolsonarista, mas foi, a partir de agora, parece que escolhido para ser esse grande partido vetor dessa estrutura, ou seja, o processo de fascistização do Brasil segue forte. Eu não vejo uma rejeição a esse radicalismo, não. Olha o que o Marçal fez em São Paulo. Não tem, se não há uma estrutura paulista, antiga, estabelecida ali já no poder do PSDB, para barrar, o Marçal tinha sido prefeito de São Paulo. Mas o Nunes está botando 1 milhão de votos em cima do Boulos, com tudo que está acontecendo. Porto Alegre estava embaixo d'água, Maria do Rosário está perdendo 60-40 no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul não tinha um candidato bolsonarista clássico, direto, e a gente sabe efetivamente o que o Melo lá fez para estabelecer-se como uma figura, vamos dizer assim, centrada, civilizada. Eu acho que comparar
As eleições de agora, com a de 2020, é um erro crasso. Em 2020 era o pior momento do PT. Nós não tínhamos o orçamento, nós não tínhamos a presidência, nós não tínhamos os meios, as pessoas estavam sendo agredidas nas ruas por esse fascismo. Então dizer que a gente fez alguma coisa um pouquinho mais que 2020, um pouquinho menos que 2020, só mostra o tamanho do problema que a gente está. Pra você ter uma ideia, o Boulos agora, faz 2 minutos, conseguiu passar a votação que ele teve em 2020 sozinho. Em 2020 ele concorreu sozinho. Em 2020 ele fez 40,62% dos votos no segundo turno. Ele alcançou isso agora. Então, assim, a gente precisa efetivamente se repensar, a gente precisa não dourar essa pílula. Foi muito dura essa derrota que aconteceu. Dentro dos nossos locais de votação, nós não estamos conseguindo emplacar votos. O que nós ganhamos no Nordeste, que nos dá um respiro, foi, olha, lutado. A Sara está aqui mostrando isso. E já convido a Tereza, o Joaquim, o pessoal aqui de Brasília, para a gente fazer um podcast inteiro aqui na sede do 247, discutindo isso efetivamente, porque eu acho que foi uma enorme derrota e o processo do bolsonarismo segue firme, ainda que com fraturas internas. Hoje eles estão tentando definir quem são seus candidatos, quem são suas posições, mas na hora que eles unificarem, a coisa vai ficar complicada. Obrigado, Horta. Enquanto você falava, o Guilherme Boulos estava fazendo o seu pronunciamento aqui, reconhecendo o resultado e tudo. A gente não conseguiu colocar aqui na tela, mas acabou de acontecer. Vou privilegiar aqui o nosso time da casa e ouvir o Jefferson Miola sobre esse cenário também, que a gente está debatendo aqui. Miola, como é que você está encarando tudo isso que emergiu das urnas? Boa noite mais uma vez, Aquiles, a todos os companheiros e companheiras dessa nossa live. Eu vou acompanhar a divergência aberta pelo Fernando. Tá? Eu parto do pressuposto de que o resultado do segundo turno ele poderia eventualmente atenuar o sentido geral da derrota que a esquerda, em geral, e particularmente o Partido dos Trabalhadores sofreu nessa eleição. E o resultado desse segundo turno, na verdade, ele consolida um quadro que, do meu ponto de vista, é de uma derrota acachapante. Né? Das 15 cidades onde o PT disputou o segundo turno, ganhou 4 em condições, né, muito difíceis, né, muito adversas. Segundo, ainda que alguns setores, e sobretudo na direção do PT, felizmente o presidente Lula parece que está mais realista e faz um diagnóstico, né, mais aderente à realidade, alguns setores evocam o crescimento do número de prefeituras conquistadas nesta eleição em relação a 2020, que é um dado real, efetivo, nominalmente falando, mas do ponto de vista da qualidade desse dado, a gente tem que olhar que as vitórias obtidas pelo Partido dos Trabalhadores, elas estão 80% praticamente nos grotões, cidades com até 20 mil habitantes, e até 50 mil habitantes são 92% das administrações, ou seja, é um partido que ele se interioriza, ele vai para os grotões do nosso país e ele perde a aderência e capacidade de comunicação e audiência nos grandes centros onde se faz a disputa política, cultural e ideológica real, né, no debate público nacional. Terceiro lugar, um aspecto importante que eu entendo, que quem se saiu enormemente vitorioso é o campo que cobre da direita à extrema-direita. E eu entendo que centro e centro-direita são, digamos, mais terminologias do que propriamente realidades. Nós temos um país hoje que ele tem campo da esquerda, do progressismo, e quem tem compromisso com a democracia, que pode eventualmente incluir setores à direita, e depois a direita inclusive com tintas, né, mais extremadas, né, exatamente por essa força de atração que exerce o extremismo dentro do nosso país. Né? E, portanto, a vitória que eu enxergo nessa eleição, a vitória da direita e da extrema-direita, e que terá seguramente consequências, desdobramentos, na segunda metade do mandato do presidente Lula, e poderá, inclusive, infelizmente, informar uma opção que o governo poderá fazer, que é um adernamento à direita do seu governo, incluindo esses setores que se sagraram vitoriosos pela força que eles passam a exercer no domínio da política nacional, e, portanto, o governo poderá fazer um rebaixamento programático do seu governo, evidentemente, com as consequências que são nefastas do ponto de vista da sua governabilidade e da sua reeleição em 2026. E penúltimo aspecto que eu destaco é que eu vejo que
há um fenômeno que a gente tem que observar, que há um processo incremental de crescimento da direita e da extrema-direita no nosso país, e aqui eu faço uma observação, que o extremismo ele não é necessariamente só aquele político do PL. O extremismo, o prefeito da cidade de Porto Alegre e do MDB, mas ele é um bolsonarista, se assumiu, se bolsonarizou. O Tarcísio de Freitas, ele é um fascista que come de garfo e faca. Mas olha o que ele fez no dia de hoje, por exemplo, esse crime que ele fez. Então, a extrema-direita ela não é necessariamente aquela designação nominal dos partidos. A extrema-direita está disseminada de maneira geral, inclusive no PSD tem gente da extrema-direita, no PP, no União Brasil, etc. Então eu vejo que essa foi uma vitória, e foi uma vitória importante, porque agora a extrema-direita, que vem de crescimento nos legislativos, depois cresceu nos executivos estaduais, também nos legislativos federais e estaduais, agora cresce na gestão dos municípios. Então ela ganha uma capilaridade, ganha um enraizamento e ganha, né, uma presença no tecido social brasileiro extraordinário. Finalmente, a minha última observação, concluindo aqui um levantamento, para comparar as votações do presidente Lula no segundo turno da eleição de 22 e o desempenho dos candidatos apoiados pelo Lula nesta eleição, e aqui é um fenômeno que ele pode ser alarmante. Há uma realidade que pode traduzir um descolamento dos votos do eleitorado lulista para a direita, para a extrema-direita, uma captura desse eleitorado por esses setores. Essa é a hipótese mais prejudicial, digamos assim. Uma outra hipótese que ela pode ser, digamos, atenuante, mas não é nenhuma garantia, é que, bom, esse é o perfil conservador do eleitorado do presidente Lula, que numa eleição municipal, local, ela pode ter esse comportamento, mas não necessariamente quando o Lula está em disputa. Eu tendo a entender que é importante botar uma lupa nisto, porque se isso representar um descolamento deste eleitorado, nós estamos diante de uma situação em 2026 que, inclusive, o próprio Lula, que já teve uma disputa muito renhida com o Bolsonaro, e por muito, mas muito pouco conseguiu vencer, em 2026 poderá ser uma situação, infelizmente, né, de um revés histórico, né, e até com consequências para a existência da nossa democracia, que eu entendo que merece, né, uma atenção da nossa parte. Muito bem, muito obrigado, Miola. Pelo regimento aqui, pelo regimento, a gente é citado, tem direito a pontuar alguma coisa. Eu ia fazer isso, mas você se antecipou, então fique à vontade, Tereza. Eu tive cuidado de não citar nominalmente ninguém. Então... Mas tudo eu bem. também me senti citado. Pronto, Mário Vitor, então, depois. Se foi explícito ou não explícito. Da minha parte, queria dizer o seguinte, não estou minimizando o resultado obtido pelo PT, que o PT deixou de obter. É claro que assim, é preciso ser muito cego para não entender que houve uma derrota da esquerda. Isso aí é óbvio. Agora, que o segundo turno melhorou as coisas para o PT, melhorou. Né? O PT não tem prefeito de capital há 8 anos. Né? Agora ele vai ter uma. Eu acho que isso faz alguma diferença. O PT voltou a esse cenário de governar uma capital, apenas uma. Sim, perdeu nos votos? Perdeu. É difícil, tá? São Paulo, eu achei desastroso o outro ter tido mais de 1 milhão de votos do que o Boulos. O Boulos não acrescentou nada, praticamente a sua votação de 2020. Tudo isso é muito grave. A situação não é para a esquerda, é realmente para se preocupar. O que eu destaquei é que ganharam em número de votos, em número de capitais, em número de prefeitura, a direita não hidrófoba. Eu não acho que é só uma questão de nomenclatura, diferentemente do que diz o Miola. Eu acho que eles são diferentes. Esses aí são os partidos que se consolidaram depois da transição, foram se dividindo, depois um racha forma outro, mas eles não se confundem com o Bolsonaro. Eles têm... às vezes eles se aliam com... Né, ou nesses tempos recentes aí houve alianças, há gente de extrema-direita dentro desses partidos da direitona, chamado assim, que a gente pode chamar de centrão, ou direita não hidrófoba, na qual se destaca com força especial a direita caçabista, do Kassab, o PSD. Esse é um partido realmente que está se destacando pela força eleitoral e também pelo seu pragmatismo, bota um pé na canoa ali, bota outro e tal. Isso, para mim, é que é a diferença que eu estava
apontando. E a derrota do Bolsonaro, eu não acho desimportante. Tudo bem, estão fortes, ganharam em Mato Grosso, ganharam aonde mesmo? Lá em Sergipe, Aracaju, tiveram o segundo maior número de votos, mas o Bolsonaro cometeu muitos erros, o Bolsonaro brigou com muitos aliados, a extrema-direita se dividiu, a liderança do Bolsonaro nesse setor foi contestada pelo fenômeno Marçal. O Valdemar está aí dizendo que eles não têm força para eleger um presidente, e eu acho que esta é uma boa notícia que as urnas nos trouxeram, que isso é fato, né? E isso é importante. Sugere para o futuro o quê? A direita vai buscar um candidato, né, dela, ali, assim, nesse campo aí de PSD, União Brasil, MDB. Não sei quem que o Lula vai atrair para ser sua aliança de 2026, mas não vejo assim, a extrema-direita tendo as condições para bancar um candidato seu e arrastar no apoio a ele a direita moderada, como foi no caso do Bolsonaro. Eles não terão Bolsonaro, e eu acho que quem vai fazer um candidato anti-Lula mais competitivo é a chamada direitona. Essa aí que eu acho que foi vitoriosa. Então, só para esclarecer, seria assim, muita miopia não enxergar as dificuldades do PT e da esquerda antes dessa eleição e agora. Óbvio, agora tem um verniz aí, né? Eu até chamei de gol de honra, né? Fazer Fortaleza. Claro que eu não estou deixando de enxergar isso. A ênfase minha é na outra questão, é na questão da extrema-direita, que eu acho que saiu, sim, debilitada. Quem está dizendo que a extrema-direita foi a grande derrotada no segundo turno, aliás, Jair Bolsonaro foi o grande derrotado do segundo turno, é também o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, que acabou de colocar nas redes sociais. Mas, primeiro, o Mário Vitor, que também está reivindicando aqui um direito de se manifestar, e depois o Auler, que também disse que queria se manifestar, se vocês puderem. E depois, se você quiser, Horta... Eu não fui aqueles... Eu honrosamente não fui citado, mas eu também gostaria de mais tarde me manifestar. Estou inscrito, então. Você não foi citada, viu? Fazemos uma segunda rodada, então. Vamos embora. Aquiles, eu não fui citada, mas minha cidade foi. Quero falar também, já. Então, Mário Vitor, depois a Sara e a gente passa. Tem pessoas Aquiles, eu acho que a Sara deveria ler antes algum dos comentários, não, Mário Vitor? Ou entra você direto? Não, vamos ouvir aqui o Mário Vitor. Então tá Se bom. tiver muitos, é bom, porque ele considera o que algumas pessoas disseram, né? Tem muito ou tem poucos? Sara. Eu acho melhor o Mário Vitor falar logo, porque a gente tem que fazer uma filtragem aqui, como eu falei, né? Tem tretas que não são nossas, que a gente não vai ler. Então passa a peneira aí. Tá bom. É o seguinte, eu não fui citado nomeado, mas eu fui citado em intenção. Então, considerando isso, me sinto no direito de procurar responder. Então, é o seguinte, claro que as pessoas que recalcam a vitória em Fortaleza são derrotistas. Estão tentando usar o derrotismo para defender suas posições políticas a respeito dos caminhos da esquerda. A esquerda aumentou o número de votos, aumentou o número de vereadores, aumentou o número de prefeitos, e fica todo mundo chorando, fica todo mundo se chicoteando, mais uma vez melancólicos, mais uma vez fazendo terra arrasada. Pelo amor de Deus, gente, o que aconteceu foi um avanço. Isso pode ser incômodo, desculpe se isso é incômodo, mas é a realidade. Houve um avanço da esquerda em relação ao desempenho que teve em 2020, diante de condições dificílimas. E esse recalque de Fortaleza, que será Fortaleza? Será os Grotões? Será uma cidade B, como alguém disse aqui? Uma cidade do B? Não, uma cidade fundamental. E o que significa a vitória em Fortaleza? Significa,
Se venceu um, é sinal de que a derrota é iminente. Não, vencer um pode ser sinal também de que há espaço no eleitorado brasileiro, para fora de Fortaleza, para fora vamos dizer, do Nordeste, que é sempre considerado uma situação especial, não é representativo do Brasil. Não, é representativo daquilo que o potencial que tem, feito um bom trabalho, continuado o trabalho, feito um bom trabalho partidário. E esse resultado não denuncia um trabalho falho, fracassado do Partido dos Trabalhadores e nem da esquerda nessas eleições. Ao contrário, mostra um trabalho de acumulação. O que queriam? Queriam passar o rolo compressor depois de tudo que aconteceu nesses anos todos, depois de toda a perseguição, prisão, ameaça de extermínio político, não é? Ponta da praia. Foi esse tipo, mensalão, lava-jato, impeachment. Que mais? Diante disso tudo, é um grande resultado, um grande recomeço que se prova, resultado da vitória da resiliência de uma ideia. Não é junto, não, por causa do Partido dos Trabalhadores, principalmente, ou de sua liderança, sempre considerada falha, ou do presidente Lula, sempre também considerado tucano, social-democrata, mas do eleitorado brasileiro, que quer essa alternativa e quer esse partido, e investe nele, não só nas vitórias, mas também nas derrotas e nos avanços. Então, eu queria só dizer isso, quer dizer, a derrota cachapante. Derrota cachapante é simplesmente como é que pode negar a realidade, negar os fatos, não é? E negar os avanços que são importantíssimos para que se possa perseguir avanços ainda maiores no futuro. É a 15ª, a milésima previsão desses arautos do caos que nos perseguem o tempo todo, com as piores notícias o tempo todo e só geram o quê? Desalento. Mário, eu vou passar agora a fala para o Luiz Inácio, que acabou de chegar aqui na transmissão, que está comemorando a vitória da eleição. Aí, para quem queria o Luiz Inácio? Comunidade. Aqui, gente, cumprir a promessa. Lindo. Aqui, Luiz, ó. Aqui, Luiz. Ó. Parabéns, parabéns. Bonito. Um abraço para o Luiz Inácio. Obrigada, gente. Olha, o Mário Vitor me representou agora, adorei a sua fala, Mário Vitor. A vitória é suada, né? Suada, mas nunca foi fácil, gente. Só é fácil em Ipoporanga, interior do Ceará, que tem todos os vereadores e o prefeito do PT. Mas tirando essa Stalingrado real, nunca foi fácil. Eu queria só destacar que aos 45 do segundo tempo, São Paulo e Fortaleza utilizaram uma estratégia muito característica da esquerda, que foi a campanha na rua, né? A campanha do Boulos foi linda. Aqueles últimos dias, andando pela cidade de São Paulo, aqui em Fortaleza, a gente viu uma situação semelhante, inclusive com a ex-primeira-dama do Estado, indo de casa em casa para comer cuscuz, tomar café com as pessoas. Então, achei muito interessante, nesse final de segundo turno, a esquerda ter retomado as ruas e ter largado um pouco dessa paranoia de rede social. Agora eu vou colocar ele ali com a minha mãe, gente. Gente, queria aproveitar aqui, só um minutinho a todos. Eu só quero informar que a gente tem apenas 10 minutos aqui finais da nossa transmissão. Então, queria dividir isso de uma maneira equânime entre os nossos colegas que querem falar, para a gente poder contemplar todo mundo. Vou passar para o Miola aqui, depois o Auler e Moisés e o Fernando Horta para fazer os contrapontos que ele quiser. Tá bom, gente? Então, te passo, Miola. Não, bem rápido, não vou ser repetitivo, mas assim, a gente precisa qualificar os êxitos eleitorais havidos. Quão importantes foram? Agora, qual é a dimensão dessas vitórias? Mesmo que se tenha obtido a conquista de uma capital como a capital de Fortaleza. Agora, o PT, as vitórias obtidas pelo PT, localiza o PT num lugar da geografia política brasileira, que é dos grotões. Não tenho receio de dizer esse nome, porque não é ofensivo, isso é uma constatação, não é uma ofensa. Isso é uma constatação. Nós podemos ignorar esse fato, imaginando a ilusão de que essa realidade desapareça. Ela não vai desaparecer. E não vai nos confrontar com dificuldades significativas daqui adiante. Amanhã, segunda-feira, eu acredito que o presidente Lula vai baixar a bola e examinar esse cenário. E do ponto de vista do que eu imagino que seja
no raciocínio que o presidente Lula faz em situações de reveses, infelizmente é uma equação que a gente conhece e que pode contrariar os próprios interesses estratégicos do governo, uma vez que pode representar um recuo programático. Mas os resultados do PT, o PT tem, das quase 400 cidades com mais de 100 mil habitantes, ele governa 4 ou 5, gente. Convenhamos, são dados da realidade. Ele se descola dos centros de disputa real, que são irradiadores de um debate estratégico, cultural, político na sociedade. Então, esse é um dado da realidade. Nós podemos ver, ao mesmo tempo que isso são resultados fantásticos, cresceu de 180 para 248 municípios, agora acrescendo mais 4 ou 5 desse segundo turno, e com uma capital, mas isso não elimina uma realidade. Onde estão essas conquistas? E ela é muito pouco. E transforma o governo, porque aqui tem um outro problema. A política no Brasil, pelo menos eu entendo, ela eliminou o chamado centro e ela tracionou tudo para a direita, e vai tracionar setores da esquerda para a direita a partir da renúncia programática. Bom, o candidato do Partido dos Trabalhadores em Cuiabá, que fez discursos, inclusive, né, contra políticas públicas da saúde das mulheres, né, direito das mulheres serem atendidas ao aborto, coisas do estilo, perdeu a eleição. Isso não responde, não é a resposta necessária. A resposta talvez esteja em outro lugar. Essas opções estão demonstrando que elas não deram muito certo. E terceiro, e finalizo, que ainda que nominalmente eu entendo que o Bolsonaro, pessoalmente, ele teve derrotas significativas. Teve, sim, são 5 ou 6 cidades onde ele se dedicou e ele perdeu. Agora, a extrema-direita no seu conjunto, não. E a direita mais extremada também não. Mas ela é beneficiária de uma onda que nós estamos vivendo e que tem avançado. Então, para mim, o problema fundamental não é aqui nós disputar qual é a opinião que vai ser transcrita na ata, né, para dizer que essa opinião tem que ser seguida. É nós buscarmos aqui um raciocínio que ofereça uma compreensão, e aqui ninguém é dirigente partidário, para ficar dizendo que os partidos têm que fazer isso ou aquilo. Então, aqui a gente está se analisando uma realidade. Se ela tem algum valor do ponto de vista da apreensão, né, que as nomenclaturas partidárias possam fazer para repensar suas dinâmicas, seus processos, bom, que ótimo. Agora, se quiserem, está tudo bem, bom, se iludam e que paguemos o preço por essas ilusões. Obrigado, Miola. Auler, passar para você rapidinho aí, depois Auler, vou interromper rapidinho, é porque o Marcelo Shoa está na rua, entrou aqui agora. Bora lá, então, embarcar o show diretamente da festa de Evandro Leitão. Boa noite, Shoa. Pessoal, é inacreditável a festa em Fortaleza. Eu não tô ouvindo nada. É de nada. É de virada é melhor. É o Brasil 247 aqui, ó. Virada! Por favor! Espera um pouquinho. Bom, tá aí. O Marcelo Auler diretamente de Fortaleza. Desculpa, o Marcelo Shoa diretamente de Fortaleza, lá da festa do Evandro Leitão. Bom, vamos seguir aqui. Opa! Quem é agora? Isso! Até mais! Tá aí. Sara. Quem sabe se passa para concluir essa segunda rodada aqui. Isso, depois o Marcelo entra depois aqui, em condições mais favoráveis para ele. Tá bom? Beleza, vamos lá. Então, passar para o Marcelo Auler. Com você. Bom, primeira coisa, eu queria deixar claro que eu não fiz avaliação nenhuma, eu só citei as cidades onde o Bolsonaro perdeu. Isso. Entende? Só citei as cidades onde o Bolsonaro perdeu, e isso é uma realidade. Verdade. Carlos Jordi tomou a surra aqui em Niterói e ele foi o deputado federal mais eleito, com o maior número de votos aqui em Niterói. Que há um erro, que essa eleição mostrou que a esquerda está errada, eu concordo, Miola. Não vou dizer que o PT acabou, não acabou, o PT perdeu. Número total de votos, talvez,
a PT tenha ganho. Mas aqui no Rio, por exemplo, o PSOL e o PT perderam cadeiras na Câmara dos Vereadores, na capital. Sabe quem entrou no PSOL? O jovem Rick. O Rick. Sabe quem é Rick? É um balconista de farmácia, que nunca foi partidarizado, político, que nem do sindicato dos comerciários é. E eu trouxe o Rick aqui com a Daphne no Bom Dia. Vocês precisam ouvir o que esse garoto falou. Esse garoto criou um movimento chamado VAT, Vida Além do Trabalho. VAT significa comerciário precisa derrubar a tabela 6x1. Tabela 6x1 significa trabalho 6 dias, folga 1, de acordo com o que o gerente da minha loja manda. Não pode não ser domingo, pode não ser sábado, pode não ser nada. Agora ele diz assim, eu quero que acabe com essa tabela. Mas eu não quero que acabe com a CLT. Eu quero a CLT. Eu quero as férias, eu quero o 13º. E isto é uma nova visão. Cadê os petistas olhando para isso? Ou os pissolistas olhando para isso? Quais são as demandas da sociedade? Eu, talvez aqui pela idade, talvez o Miola e o Moisés e provavelmente a Tereza naquela época já, na década de 70, 80, quando criamos o PT, tinha chão de fábrica. A reivindicação era outra. Tinha jornada de trabalho às 6 horas da manhã e o Lula ia para a porta da fábrica às 6 horas da manhã, reunia operário. Hoje vai lá, vai reunir robô. Vai falar para robô. Mudaram as regras, mudaram as conversas, mudaram a forma de atuação. A Sara falou assim, legal, Fortaleza e São Paulo com Boulos, agora, na última semana, foram para a rua. Por que não foram antes? Auler. Por que não dialogaram? Já vou terminar, por favor. Vocês me chamaram aqui hoje. Por favor. Eu ouvi muita gente, agora deixa eu falar um pouco. Senão não adianta nada eu ter vindo para cá. Desculpa. Por que não foram antes para a rua para dialogar com o público? Cadê a conversa? É ótimo. Os debates com a população que o Boulos fez é excelente. Só que foi muito tarde. Mudou muita coisa? Foi muito tarde. Hoje nós estamos falando do Lúdio, que eu gostei muito da entrevista que ele deu para vocês no Boa Noite, mas ele precisava ontem ter sido contra aborto, como ele foi, para ganhar voto. É isso? Então nós temos, eu não estou dizendo se o PT se perdeu, ganhou, nada. Estou dizendo o seguinte, a esquerda precisa mudar. Qual é o caminho? Tem que ser debatido e discutido. Vai lá, Kit. Obrigado, Aula. Desculpa a interrupção aqui. Esse é um papel um pouco espinhoso aqui do âncora. Mas, Moisés, te passo a palavra em seguida para o Fernando Horta, para a gente ir caminhando para o final aqui da nossa transmissão. Só abrir o áudio, Moisés, desculpa. Essa nossa conversa foi ficando depressiva, parece uma conversa de primeiro turno, né? Nós agora estamos preocupados com a vitória do Brunino em Cuiabá. Eu concordo plenamente com a Tereza, acho que o desfecho total dessa eleição, ele é destrutivo para o Bolsonaro. Vamos dizer assim, o bolsonarismo não vai sobreviver sem o Bolsonaro, mas isso não é questão, sinceramente, acho que não é agora. Essa não é a conversa para agora. Eu acho que agora, analisando o que aconteceu, eu vou dar 3 exemplos aqui do Rio Grande do Sul. Quer ver? Olha só, Rio Grande, onde a Darlene Pereira, do PT, ganhou no primeiro turno aqui. Rio Grande, importante região sul aqui. Bagé é um núcleo bolsonarista de extrema-direita, fascista, dominado por uma família, onde todo mundo fala e se refere a Bagé, uma cidade do Gangue do Relho. Luiz Fernando Mainardi voltou para a prefeitura, construindo uma base, expandindo uma base aqui de ostentação da campanha
da candidatura dele, Luiz Fernando Mainardi, e agora Pelotas, Fernando Marrone, o que todos eles têm como uma característica de apelo eleitoral, de construção de base eleitoral, a expansão da base de todos. O Mainardi em Bagé, ele teve também, olha só, o Podemos, o PSB, o MDB e o Avante. Vamos dizer assim, mas não dá para governar com esses caras. Não, mas vai governar com quem, então? Vai governar com o PL? Então, esse segundo turno não acrescenta muita coisa em relação ao que aconteceu no primeiro, para as esquerdas, para o PT, mas ele esclarece muito da situação do Bolsonaro, sim. E agora dizer que todo mundo é extrema-direita, quer dizer, o Rio Grande do Sul aqui dividido ao meio, né, com uma predominância de velha Arena e velho MDB, é um estado de extrema-direita? Não é um estado de extrema-direita. É a velha direita que está de volta, paroquial, essa da província, que prevaleceu nessa eleição. Eu acho, sinceramente, que a nossa conversa aqui está depressiva demais. Então, nós estamos aqui lamentando, nós estamos preocupados com a vitória do Bonini lá em Cuiabá e com essa moça que ninguém sabia o nome aí, Emília Corrêa, eu fui ver aqui, Emília Corrêa de Aracaju. Não tem vitória do Bolsonaro e da extrema-direita nessa eleição. Né? Não vamos exagerar para espalhar medo, disseminar medo. Houve, sim, uma derrota de boa parte da esquerda e houve uma fragilização do PT, houve. Mas dizer que essa é uma vitória da extrema-direita do bolsonarismo é um exagero. Não vamos cometer esse erro. Muito bem, obrigado, Moisés. Horta, te passo aí para você finalizar aqui a nossa transmissão. Aquiles e Sara, primeiro, desculpa por ter aberto divergência, né? Eu sei que está o tempo. Por isso que eu já falei que a gente tinha que fazer isso num podcast de 2 horas, 2 horas e meia para discutir, porque senão a gente fica discutindo dados irrelevantes para o processo todo, como disse o Miola. Ninguém está falando aqui que nós estamos com medo do Brunini. Eu não tenho medo de ninguém, não sei quanto a vocês. Enquanto não baixarem uma ditadura que a gente for preso, eu não tenho medo. Até lá eu vou ficar me segurando. Agora, que é indiscutível que nós perdemos o Nordeste... Deixa eu te interromper só um pouquinho. Me dá os nomes de expressão da extrema-direita que venceu. Aí que tá, Moisés, eu não preciso te dar os nomes de expressão, porque eles estão pegando capilaridade, como disse o Miola. Se você for analisar por nomes de expressão, você perde isso aí, a velha direita, é a velha Moisés, direita, assim, só um minutinho, eu te ouvi, Moisés, ouvi, agora tu me deixa falar, por gentileza, tá? O primeiro susto é esse, não tem nomes de expressão. O bolsonarismo hoje está sendo disputado por 3 ou 4 tipos de vertentes de fascista específicos, cada um deles buscando votos em locais onde eles não tinham e crescendo cada um deles. Você tem a vertente religiosa, uma vertente liberal, que é o Marçal. Se as pessoas não se assustaram com o Marçal, bom, então não sei o que aconteceu nesse mundo. E você tem a própria vertente do bolsonarismo tentando lutar ainda por sobrevivência, isso é verdade. Agora, achar que a vitória ou derrota do Bolsonaro é suficiente para medir o que ocorreu nessa eleição é muito ruim. É muito ruim. Só vou dar um dado para vocês. A diferença entre 2020 e 2024 são cerca de 10 trilhões de reais que o PT teve na mão, entre uma eleição e outra. O orçamento federal é de 5,5 trilhões de reais. Em 2020, nós não tínhamos esse orçamento. Em 2024, nós tivemos 2 anos de orçamento federal. E qual foi o nosso ganho nesse orçamento federal? A menos que significa que a gente possa fazer política pública e não te retirar vantagem eleitoral dessas políticas públicas, que é o que aconteceu. Basicamente é isso que aconteceu, é o que o Miola diz. Nós estamos fazendo políticas públicas para engordar o centrão e para fazer os partidos que compõem com o nosso governo crescerem. Enquanto isso, pelas beiradas, cresce a estrutura fascista e nós vamos perdendo apoio, vamos perdendo espaço, especialmente em cidades de mais de 100 mil habitantes. Agora, querem comemorar, e eu, Sara, estou apaixonado pelo que aconteceu em Fortaleza, tem que comemorar mesmo, tem que gritar. Mas a gente não ganha uma guerra falando de Stalingrado em Stalingrado. Não vai ser assim que a gente vai fazer a diferença. Quem conhece um pouquinho esse processo sabe que nós estamos numa situação bastante delicada e eu espero que o Partido dos Trabalhadores entenda isso rapidamente, porque essa política de cardeais, esse partido de cardeais dominados por meia dúzia de gatos pingados, que não tem mais os votos que tinham e que seguem tomando decisões equivocadas, está nos levando para um enorme buraco. E é possível ainda reverter. O Boulos mostrou isso nos últimos 4 dias, fez uma campanha como deveria ter feito nos últimos 30. Mas fez a revelia do que tinha se combinado, basicamente em cima de novidade que ele trouxe. E ele conseguiu, pelo menos, passar um pouquinho, empatar um pouquinho com o que ele fez em 2020. Em 2020 ele fez 40,62% dos votos. Agora, nesse momento, se não me engano, ele está com
40,65% dos votos. Eu não quero usar esse como termômetro, mas pode ser. Melhoramos 0,03 ou 0,3% dos votos em São Paulo, com 2 anos de orçamento, com o governo na mão e com um distensionamento bastante maior do que tínhamos em 2020. Desculpa, gente, não dá para comparar com 2020 e achar que isso é suficiente. Gente, tem muitas pano para manga aqui ainda para a gente fazer esse debate render, mas eu queria, infelizmente, agradecer aqui, está chegando ao final da nossa transmissão, quero agradecer Marcelo Auler, Fernando Horta, Mário Vitor Santos, Jefferson Miola, Tereza Cruvinel e Moisés Mendes, que ficaram junto comigo e com a Sara aqui, agradecer a Sara também nessa última hora da transmissão, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Então, fica aí as reflexões, e amanhã a gente volta a falar sobre o resultado das urnas. Obrigado, gente. Até mais. Aqueles só um pouquinho. Se a periferia puder ser convidada para essa conversa do centro político do Brasil, do pensamento político de centro aqui, tu pode me chamar que eu participo. Você está sempre convidado aqui, voz, é de casa. Tá bom? Você é de casa, meu abraço. Cara. Todos nós. E assim segue o 247. Valeu, gente. Obrigado e até mais, então. Vamos nessa. Boa noite e boa semana. Valeu, Auler. Tchau, tchau.